Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está nos assistindo, seja bem-vindo ao podcast Anote Aí, mais um episódio. E mais uma vez, nós estamos aqui no Palacete Rosa, na região do Ipiranga, um dos 13 espaços do evento perfeito, que gentilmente nos cedeu o espaço para gravar alguns episódios aqui. Então, siga, procure se informar um pouco da história desse palacete, que é de 1927, e o impacto que ele tem na história do Ipiranga, de São Paulo e do Brasil. Agradecer o nosso patrocinador, Doce de Leite Prime, o melhor doce de leite do mundo. E para quem é de Minas, saiba que ele é feito lá em Minas, então fique tranquilo. Nós é o doce de leite. Críticas, tivemos né? críticas, tivemos críticas. Mineiro falando, como assim? Não, ele tem origem. Doce de leite? Não, é mineiro. É mineiro. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado especial, amigo Paulo Mota, que vai conversar um pouco sobre sua história, sobre sua carreira, sobre suas viagens. Um monte de coisa para o pessoal anotar, né? Coisa para anotar aí, né? É muito importante. Falar um pouco do livro, virou escritor, podcaster, influencer e coisas mais. Então é isso, fica com a gente até o final, que o episódio vai estar muito legal para vocês. Certo, Mauro? Certo, obrigado pela conexão, pessoal. Sempre oferecendo o melhor conteúdo para vocês, tentando tirar, hoje a gente vai tentar tirar do Paulo um monte de ideias e tentar tirar um pouco das vísceras, tirar realmente o que você sabe, não formal, mas o informal, né? Contar pra gente o mundo, como ele é. Obrigado, Paulo, pela atenção, pelo tempo, pela generosidade. Obrigado a vocês, um prazer estar aqui. Géser, grande amigo de trabalho, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, trabalhamos juntos. Mauro, a primeira vez, é um prazer te conhecer também. E obrigado por me receber aqui, para a gente ter esse bate-papo. É isso aí. Muito bacana. Paulo, já vamos acelerar. Você passou por grandes companhias, linhas francesas, alemãs, viajou o mundo. Você viajou América Latina, América do Norte, Ásia, pouca gente, né, foi desbravar a Ásia. E o que essas experiências te ensinaram, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, que você não aprendeu na escola, que a escola não te ensinou? O que essas vivências, experiências, culturas trouxeram para você? Muito bem. Bom, eu falo que na escola a gente aprendeu muito pouco, né, para viver essa experiência que eu vivi, na verdade. Mas eu acho que o maior aprendizado que eu tive nessas oportunidades todas é você sair um pouco é como se vivesse numa bolha e você sair dessa bolha, né? É que a gente chama de visão global, de você expandir a tua visão, de você conhecer novas culturas, né, por ter vivido em outros países. Mas eu acho que o ponto principal aí é que você se dá conta que o mundo é muito maior daquilo que você eventualmente cresceu, né? Então, é como se você estivesse trabalhando dentro de um escritório fechado, daqui a pouco você abre a porta assim, você vê algo que você nunca imaginava ter visto, né? E isso te dá uma possibilidade enorme de você crescer pessoalmente, que eu falo que o crescimento pessoal é algo que a gente deve perseguir o tempo todo e que muitas vezes simplesmente não acontece por falta de oportunidade de você viver uma experiência gigante como eu vivi, né? De outros países e muitas empresas, muitas regiões que eu vivi no Brasil mesmo. Então eu acho que esse despertar para algo muito maior é que faz com que você consiga realmente ver o valor que você tem e você entender de dentro para fora o que você é capaz. Agora você falou de às vezes não ter oportunidade. Não ter oportunidade ou não saber identificar a oportunidade? Eu acho que as oportunidades existem para todos, né? Elas aparecem de maneira diferente. Né? Eu considero assim, oportunidades. As oportunidades estão por aí, estão acontecendo, elas acontecem de maneira diferente. E eu falo até no meu livro, como você comentou que eu escrevi a minha história, né? Escrevi minha autobiografia, eu falo a oportunidade
existe de maneira diferente para cada um e você precisa estar atento a elas. Paulo, eu perguntaria isso para você. Você usou, em um determinado momento, você usou a palavra despertar. Tá? Despertar pode ser ativo e passivo. Tá? Quer dizer, pode cair uma casa em cima de mim, eu desperto. Estou trabalhando e acontece uma mudança, então eu desperto para o mundo. Mas aí eu te pergunto ao contrário, o pessoal que está conectado com a gente, como é que ela pode se despertar? Como é que ele faz esse movimento? Porque se não, eu estou trabalhando em um determinado local, e esse local vende, eu vou trabalhar em outra empresa, então é o despertar que vem de fora para dentro. E o de dentro para fora, como é que a pessoa está nos ouvindo, está assistindo, fala assim, puxa, eu quero me despertar para o mundo. Como é que faz isso? Excelente tópico. Eu adoro conversar sobre isso. Para mim são duas coisas. Eu falo de autorresponsabilidade, que você não pode delegar a ninguém a tua vida, as tuas decisões, aquilo que você acredita que é possível fazer. Então a autorresponsabilidade é extremamente importante você tê-la, você conduzir a tua vida. E tem o autoconhecimento, que para mim existe um gap muito grande aí para quem realmente quer buscar esse despertar. No momento que eu me conheço mais, eu posso acionar alguns botõezinhos que eu falo, eu posso abrir algumas portinhas dentro de mim, de dentro para fora, que é o despertar. E vai me despertar para algumas coisas. Então, o fato de eu não me conhecer muito bem, eu fico olhando os outros, ou copiando os outros, ou talvez me espelhando em outras coisas que não seriam realmente boas para mim. Então, para mim, autorresponsabilidade, autoconhecimento é onde você vai chegar ao momento do despertar. Você vai olhar as coisas de maneira diferente, você vai se conectar com coisas que estão mais próximas àquilo que você é capaz, as tuas fortalezas, as tuas habilidades. Na prática, vamos dizer, é a pessoa, o indivíduo, saber até onde ela chegou no limite, aonde ela tem que se desenvolver, o que ela não consegue se desenvolver, quais são realmente os limites, entender se ela tem progresso ou não tem progresso, se o ambiente onde ela está, em organização, empresa, departamento, vai proporcionar para ela aquilo que ela deseja, crescimento profissional, sucesso, reconhecimento financeiro, né? O crescimento financeiro que ela precisa. Quer dizer, ela primeiro precisa se autoconhecer para conseguir, vamos dizer assim, balizar, ela vai ter padrões, vamos dizer assim, para fazer comparação? Exato. O que pode me impulsionar, né, na minha carreira, na minha vida? Possivelmente não são as coisas que eu ainda preciso desenvolver, e sim aquilo que eu tenho desenvolvido, que são as minhas fortalezas. No momento que nós conhecemos, nós tivemos em grandes corporações o tal de SWOT, né? Onde você analisa os pontos fortes da empresa, os pontos fracos da empresa, as oportunidades e os riscos. Eu, quando faço mentoria, quando faço coaching para executivos, a primeira coisa que nós fazemos é o SWOT pessoal. Onde estão as minhas fortalezas? Onde estão as coisas que eu ainda tenho para desenvolver? E quais são as oportunidades e riscos quando eu faço essa análise? Mas eu, particularmente, eu gosto muito de focar nas fortalezas, porque são elas que vão me impulsionar. São elas que vão me jogar para frente. Eu falo muito dos saltos, né? São elas que vão proporcionar os saltos de carreira, os saltos de vida. Provocação. Peraí, eu provoco. Não é você que me provoca. Eu vi outro dia uma citação, uma frase seguinte: aquilo que te trouxe até aqui, até o momento atual, não é o que vai te levar aonde você quer chegar, onde você sonha chegar. Funciona nisso que você está falando? Se encaixa? Perfeitamente. Você está preparado para o próximo salto, que é o que eu falo? Uma vez que você faz uma mudança, que você dá o famoso salto, você tem que tirar daquele momento que você está vivendo as melhores experiências, porque elas vão te trazer as melhores experiências.
como te tornar uma pessoa melhor daquele momento que você está vivendo, daquela experiência que você está vivendo, né? Por mais que você esteja mudando de posição dentro de uma empresa, aquela nova posição, aquela nova área vai te dar um monte de novas experiências. Vai te tornar uma pessoa melhor. Te tornando uma pessoa melhor, você vai se preparar para novos desafios. Então, essa sequenciação de fatos, de experiências, de aprendizados, ela tem que estar constante na vida de todo mundo. Se quer se tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, uma esposa, um marido melhor, enfim, é o que eu também já escrevi no meu livro e escrevo de vez em quando no meu Instagram, que é a famosa frase do more, do better, né? Faça mais, faça melhor. Sempre. Porque isso é o que nos impulsiona na vida, isso é o que nos tira do ostracismo, né? do mesmismo. Né? Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que tira da obviedade, né? Eu acho assim, fuja do óbvio, né? Mas, Paulo, concordo, tudo que você falou, eu acho que já é uma dica interessante para muita gente que nos ouve e já está num média liderança, ou é um engenheira bem estabelecido, e vem de uma família estruturada, vem com um estudo, graduação, né, uma escola mais ou menos, e aí consegue moldar. Mas você tem uma história também que não é assim, de elite, não é? E aí eu jogo a pergunta para você, como é que a gente desenvolve esse autoconhecimento, esse desejo, tal, na escola, e na escola pública, porque a gente não pode depender de talentos que são formados em grandes universidades. Eu não estou falando aqui para quem está fazendo engenharia na Politécnica. Eu não estou falando para quem faz engenharia na Politécnica, porque esse daqui, ele tem naturalmente recursos e etc, etc, etc. Mas e quem não? Como é que você, o que você pensa a respeito disso? Bom, eu vivi isso, né? Sim. Eu vivi, exatamente, eu saí do interior. Eu nasci você conseguiu. Eu nasci numa fazenda, numa mini fazenda, numa cidadezinha que tinha 8.000 habitantes. Como é que eu cheguei até aqui, né? Como é que eu fiz todo esse caminho na minha jornada? Como que a gente pode aprender com você, replicar isso, exatamente, replicar isso para o jovem que está por aí, que precisa de um alinhamento, porque talvez você tenha sido iluminado, mas como que a gente ilumina os outros para que eles façam o mesmo caminho que você? Eu acho que não é... Podemos chamar de iluminação no momento que você chega até onde você chegou, você olha para trás e fala, eu fui iluminado. Mas quando você olha os passos que você deu até chegar lá, não tem muita iluminação nisso. Tem trabalho, tem crenças positivas, tem sonhos. Quer dizer, eu como garoto de 11 anos que saí de casa, eu tinha um sonho. Eu não queria ficar naquele lugar pequeno, que ninguém tinha futuro, e eu sonhava em ir para uma cidade maior, eu queria estudar, né, que aconteceu, porque se eu ficasse lá eu não teria estudado. Paulo, como é que eu crio crenças, gostei da palavra, crenças positivas e sonhos? Você teve crenças positivas e sonhos. Como é que eu desenvolvo isso nos outros? Um jovem. Eu acho que uma forma muito boa de desenvolver crenças positivas é você ter modelos, né? Por exemplo, eu tinha modelos da minha família, eu sou de uma família de 15 irmãos. Naquele momento que eu saí de casa, eu tinha muitos irmãos que já tinham saído e já tinham dado o salto deles. Então eu tinha um modelo, eu falei, se eles saíram, eu também posso sair, eu não quero ficar aqui. Quando eu saí, eu vi algo que eu não via naquela cidadezinha de 8.000 habitantes. Eu falei, opa! Então eu tinha um sonho, por exemplo, eu andava na rua, eu tinha um sonho eu passava um carro bacana, eu falava assim, eu tenho um sonho de ter um carro desse. Um dia eu vou ter. Aí eu passava na frente de uma casa enorme, bonita, falei, um dia eu vou ter uma casa dessa. Então eu fui criando esses sonhos e a minha mente, eu falo que a minha mente é muito positiva e é uma forma de você desenvolver a mente também, de pensar em coisas boas, pensar em coisas positivas, pensar que as coisas podem acontecer para você. E eu sempre tive isso comigo. Só um parênteses aqui, eu voltei agora na minha cidadezinha pequena. E você não falou o nome da cidadezinha pequena até agora. Chama Campo Novo, no interior do Rio Grande do Sul. Bah! Descobrimos, hein? Eu tenho medo de falar e fazer o que é isso, né?
Mas, enfim, eu voltei a Campo Novo, no interior do Rio Grande do Sul, e fiz uma palestra para 45 alunos do curso médio, lá na minha cidadezinha, na escola estadual. E eu levei 20 livros e conversei com eles, contei a minha história e doei os livros para eles, né? Eventualmente, quem quisesse ler também. E foi uma coisa maravilhosa, eu vi nos olhos deles um brilho enorme, e as perguntas que eles fizeram para mim, exatamente o que a gente está discutindo aqui. Como que foi você sair daqui? Como que você aprendeu a falar inglês? Como era morar em Singapura? E os Estados Unidos, é assim mesmo? É verdade que os carros são grandes? Olha só a pergunta. É coisa que eles veem nos filmes americanos. E então, eu tenho certeza que ali eu coloquei a sementinha na cabeça de 40 jovens, que eventualmente, talvez poucos deles, estão pensando, estão raciocinando com essa mente de eu posso sair daqui, eu posso chegar a mudar de vida, né? Porque aquela vida lá é uma vida bem simples, né? Do interior mesmo. Eu vou aproveitar essa sua fala. Mais do que falar para quem está buscando crescer, né? Eu acho que também tem aqueles que nos assistem que cresceram, como nós, evoluíram e conquistaram. Nós crescemos depois que a gente fez o podcast. Ficamos enormes, gigantescos. É um absurdo, insuportáveis. Insuportáveis, eu diria. Aí bombamos lá. Hoje vamos lá. Hoje vai ser um jump além do esperado. Eu tenho que fazer a piada. Não, mas aproveitar, porque a gente está focando, quem está ouvindo a gente... Não, eu queria focar na sua fala sobre uma questão que você falou, mas sem falar, que é a generosidade. Quem está nos assistindo e já conquistou os seus sonhos e fez toda essa positividade, eu acho que é muito importante isso que o Paulo está trazendo, que é retribuir. Esticar a mão para quem está precisando desta visão positiva, está precisando desse impulso, está precisando, ou seja, se você conquistou, recebeu, foi agraciado, abençoado, sei lá o nome que a gente pode dar, que há uma responsabilidade. O mundo espera essa responsabilidade da gente. Esticar a mão, como ele fez, jovens, no interior de... Campo Novo. Campo Novo, como você esqueceu o nome? Esqueci, eu não sei onde é Campo Novo. Absurdo. Isso que eu não falei de Rincão Reúna, onde eu nasci realmente. Então, assim, fica a dica, anote aí. Retribua aquilo que você conquistou. Estique a mão para alguém que você enxergue, que precisa também desse impulso, dessa positividade para conquistar coisas novas, entendeu? E toda noite que eu ponho a cabeça no travesseiro, eu me pergunto, aqui eu sou grato, para onde vai minha gratidão? E todos nós somos gratos a muitas coisas, certamente, né? O clichê, mas só por estar vivo, nós já somos gratos. Né? E eu sou grato por muitas coisas, e eu penso nisso todo dia. E pela carreira que eu vivi, né? Por tudo que aconteceu na minha vida. E uma das formas de retribuir essa gratidão, de ser grato, né, de retribuir tudo que eu conquistei, por exemplo, eu hoje sou membro do conselho da Sou Bilíngue, que é uma ONG, que ensina alunos carentes a língua inglesa. Por que eu escolhi essa ONG? Porque tem tudo a ver comigo. Eu fui aprender a língua com mais de 30 anos. E me levou aonde me levou, né? Se eu não falasse a língua, eu não teria vivido no mundo como eu vivi. Então, é uma forma de você retribuir, como você falou. Eu acho super legal os seus comentários, porque no começo eu falei assim, a gente quer ir nas vísceras, né? A gente quer ir lá no profundo. Senão a gente fica nos clichês. Né? Então, um clichê que a gente ouve a exaustão é o positivo, ser positivo, pense positivo e o mundo vai mudar. Não. Só pensar positivo, o mundo não vai mudar. Seja grato, né? Então, hoje você vê o cara demitido da empresa, ele escreve no LinkedIn, gratidão por ter sido demitido. Peraí, né? Exagero. Então, eu estou tentando tirar aqui para o pessoal anotar o que é de fato a gente pode fazer para fugir dos jargões, fugir do lugar comum, e fazer algo diferente. Então, o que você está dizendo até agora
tira a bunda da cadeira e vá ajudar, vá contribuir, vá ser grato, mas não só ser grato porque eu sou grato, mas ser grato porque eu vou lá e vou retribuir isso daí. Esse é o ponto, Paulo? Completamente de acordo. Eu sempre digo o seguinte, se você se mantiver sempre em ação, as coisas acontecerão para você. Inevitavelmente acontecerão coisas boas, mas você tem que continuar em ação. Aquele cara que fica sentado no sofá esperando que algo vai acontecer com ele, não vai acontecer. Né? Algo que fala assim, puxa vida, o fulano, aconteceu com o fulano, pô, pessoa de sorte. Uma promoção para alguém que colega do lado. Poxa vida, para mim não acontece, as coisas são azaradas. Né? Experimente colocar ação constantemente naquilo que você é bom, naquilo que você faz. Por exemplo, você é um funcionário de uma empresa, você está buscando uma promoção. Pense no que você pode fazer, por exemplo, para se expor dentro da empresa. Apareceu um projeto, levanta a mão, eu quero tocar esse projeto. Tem que fazer uma apresentação para a diretoria, eu faço. Exposição, você tem que aparecer. Vai ter um coleguinha que vai falar, baixa a mão, você vai roubar. Vai. Uma coisa que você falou que para mim é sensacional é o seguinte, eu só falo de experiências que eu tive. Eu não falo muito de coisas que eu li aqui, que eu li ali. Eu falo de coisas que aconteceram comigo, que eu sei que são boas, que funcionaram comigo. E eu não queria esquecer de trazer um ponto aqui que você me falou no início, que nós estamos falando aqui sobre pessoas, né? sobre como colocar ação, como pensar positivo, como ter sucesso e tudo mais. Quando eu fui morar nesses países, Estados Unidos e Ásia, só fazer um parênteses aqui, Ásia significa vários países, são várias culturas, a Ásia não é uma coisa só, né? Então, Singapura, Coreia, Japão, Índia, China, são culturas completamente diferentes, são vários aprendizados. Eu tinha uma dúvida, né? Como é que é lidar com essas pessoas, né? com a cultura diferente? E eu aprendi uma coisa sensacional. Pessoas são pessoas. Aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, na China, na Índia, nós funcionamos muito parecidamente respeitando as culturas diferentes. Mas todo mundo tem desejos, todo mundo tem dúvidas, todo mundo tem medos, todo mundo tem vontade de vencer na vida, todo mundo quer ter sucesso. E aí que gera conexão entre as pessoas. E quando você sabe explorar muito bem isso, é onde a gente, em conjunto, a gente pode ir muito mais longe. E foi isso que eu descobri nesse meu mundo de liderança, que pessoas, não interessa onde você está, elas são muito parecidas nessa questão. Desde que elas tenham essas necessidades. E todos têm. Trabalhadas e atendidas. Não todas, porque senão, né, a gente estaria criando todo mundo mimado, né, e também dando tudo, né, que todo mundo quer, mas se as necessidades são identificadas e tratadas e direcionadas, né, elas vão reagir a esse estímulo. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que toda essa discussão, a gente podia dar uma ajustadinha aqui, porque tem muita gente que está questionando o jovem. Vamos tirar os jargões, geração Z, geração sei lá o quê. Vamos esquecer isso porque é quase uma notação. Nasceu de 90, não sei quanto, não sei quanto. Vamos falar assim, o jovem, ponto. Como é que tudo isso que você está falando se aplica? Qual é a sua visão, né, do jovem? Porque muita crítica, você sabe disso, geração Z, não tem um grau de envolvimento, não tem isso, não tem aquilo. Como é que você vê isso? Como é que a gente... É um fato, eles estão aí. Quer dizer, nós vamos ter que trabalhar com eles, a vida é assim, é uma geração diferente. Eles vão nos sustentar? Eles vão sustentar o sistema de previdência, não é isso? É a vida. Como é que você vê o jovem? Como é que a gente coloca tudo que você falou à luz do jovem? Eu tenho 2 filhas e elas estão nesse conceito, são jovens, né? Já estão no mundo profissional, estão trabalhando, e a gente fala muito sobre isso, né? Eu sempre gostei de trabalhar com jovens na minha equipe, né?
Porque eu acho esse mix de ideias... É uma nova geração, isso é ponto final, é diferente da nossa geração e a gente tem que assumir isso, né? Eu acho que a única questão que eu sempre coloquei para a minha equipe jovem, né, quando eu tinha um estagiário lá, um trainee e tal, eu falava muito sobre a questão da paciência para você se desenvolver, né, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, se eu sou um trainee de uma empresa, estou lá com meus 23 anos, 24 anos, e eu quero chegar ao cargo de CEO, isso não é um jump só, né? São vários saltos. Então, como que você constrói essa visão desse desenvolvimento é extremamente importante. Então, ter a paciência é uma das coisas fundamentais para os jovens hoje em dia. Segundo, humildade, né? Humildade no relacionamento, humildade no aprendizado, humildade nas conexões, ter humildade para dizer que não sabe, né? Porque ninguém sabe tudo. E humildade de aprender, principalmente com os mais experientes que somos nós. Então, eu acho que é essa humildade que falta para muitos uma bela nota aí, né? Porque achar que eles sabem mais do que nós, porque hoje o mundo é mais tecnológico e nós talvez não sabemos mexer num computador ou num smartphone como eles sabem, não nos deixa menos inteligentes do que eles. Nós temos inteligência evoluída que eles não têm até hoje. Então, essa humildade eles precisam ter. Então, essa convivência tem que ser muito bem aproveitada, tanto de nós com eles, aproveitar o que eles têm de muito bom, e eles conosco. Aí que eu acho que falta humildade para muitos jovens, né? E falta paciência para muitos jovens. Então, são duas coisas que eu normalmente falo. Paciência e humildade. Já pode anotar 1 e 2. Anota aí. Agora, você estava falando aqui, eu estava pensando, isso foi sua carreira e tudo mais, mas aí você decidiu falar, cansei do corporativo, não quero mais. Brincando, mas assim, cheguei na minha totalidade, plena. Cumpri plenamente tudo o que eu queria como executivo de corporações, corporativo. Não quero mais, vou mudar a minha carreira. Veja só, né? Muita gente está pensando em construir uma carreira, mas tem gente mais madura que pensa em mudar a carreira. Tem gente que pensa em virar podcaster, entendeu? Não sei. É que jovem, né? Jovem. É o espírito jovem. Estou pensando seriamente. O espírito jovem. Aí, por que eu estou falando disso? Porque é essa parte das suas atividades hoje, que é aconselhar outros líderes, empresários, executivos de empresas, ou seja, ser conselheiro. Essa humildade e essa paciência também não afeta líderes quando a gente entra num conselho? Ou a visão do conselho ainda no Brasil não é algo consolidado? Eu li uma pesquisa essa semana, a propósito, que fala que apenas 17% das empresas brasileiras hoje têm conselhos. E a maioria delas são empresas menores, são conselhos consultivos, né? Não são conselhos administrativos, né? Então é muito pouco, muito pouco. Quando eu decidi mudar de carreira, teve várias variáveis que eu levei em consideração, não somente uma, né? Tipo, cansei do mundo executivo, quero ir para outra coisa. Tem vários aspectos que me fizeram chegar até aqui. Então, são aspectos extremamente pilares que eu considero na minha carreira. Por exemplo, família. Família, para mim, é um pilar importante na carreira de qualquer profissional, né? Então, estar mais próximo da família, estar com a família, eu morando em Singapura, era algo difícil. Minhas filhas aqui, nós em Singapura, eu e minha esposa somente. Nasceu a nossa neta, a primeira neta. Então, tem coisas que vão mexendo com você. Essa vontade de você inspirar, influenciar mais pessoas, que é algo que eu considero que é uma fortaleza minha, e eu sempre usei isso como líder com as pessoas, que é
influenciar e inspirar as pessoas, que tem todo sentido na questão quando se busca resultado num ambiente coletivo, também me empurrou para o mundo dos conselhos, que aconteceu muito rápido depois que eu decidi voltar para o Brasil. Então, eu acho que... eu ia falar mais uma coisa. Eu entrei recentemente na Associação Brasileira de Conselhos Consultivos Certificados, que é a ABC3. E lá dentro tem muitos ex-executivos que não estão em conselhos ainda e que querem estar. Então tem uma discussão muito importante lá dentro, que é o que é preciso para você estar num conselho? Que tipo de comportamento um conselheiro tem que ter? E é verdade. Nós estamos em conselhos que os donos, os empreendedores que construíram a empresa 30, 35 anos, eles são muitas vezes muito dinâmicos, agitados, são muito intensos e pouco humildes muitas vezes, pouco pacientes e tal. Então, para eu ser conselheiro de uma empresa dessa, eu tenho que exercitar esses atributos, porque é o contraponto que eu vou fazer dentro da empresa. Porque se a empresa precisa ser acelerada, eu sei que, como executivo de grandes empresas que eu fui, eu sei como acelerar uma empresa. Se eu acho que a empresa precisa ser segurada um pouco, que está indo muito rápido, que está precisando repensar na sua estratégia, está precisando repensar a sua estratégia de inovação, por exemplo, a gente pode, vamos acalmar, vamos colocar a bola no chão, vamos olhar isso com mais cautela. Então, essa habilidade de você olhar para as empresas, olhar para o líder principal da empresa familiar e você se conectar com ela, para mim, é chave para você ser conselheiro de empresa. O que não acontece com muitos conselheiros que querem trazer o mundo de uma grande empresa corporativo para uma empresa familiar. Uma sociedade anônima, não. Uma limitada. Uma limitada, empresa familiar. Sua explanação, porque você começou dizendo da quantidade de empresas que possuem conselho, né, e o gap imenso que a gente tem das que não possuem. Agora, e quando possui, e às vezes a gente eu falo do global, tem várias empresas globais que têm conselhos grandes, maduros, e não funciona, ou pelo menos eles não conseguem frear movimentos que depois o mundo inteiro fala, é óbvio que estava errado, e a empresa tem um conselho, por que o conselho não conseguiu frear? Paulo, qual que é a sua... E vamos tirar esse complexo de vira-lata, né? Não, o Brasil... Não, olhando de uma forma global, o que acontece no conselho que às vezes ele não consegue, dentro do ideal, fazer o trabalho dele? Se você pegar alguns casos recentes que aconteceram, né, de falhas imensas, né, de empresas que foram descobertas rombos e tudo mais, você fala, pô, tinha um conselho, como é que o conselho não viu isso, né? Pois é. Aí tem fatos que eventualmente eu posso não saber exatamente o que aconteceu, mas para mim o conselho tem ferramentas de acompanhamento que podem ser utilizadas. Por exemplo, pega uma auditoria, por exemplo, né? Tem auditorias muito grandes dentro dessas empresas. E como é que passou isso para a auditoria? Como é que passou isso pelo conselho, né? Tem um fato relevante para mim, que eu vejo. Como é que você forma o conselho? Você tem lá os principais acionistas, 1, 2, 3, ou 1, 2, né? Ou é familiar, ou é... Normalmente as empresas brasileiras são familiares. Pode ser uma empresa muito grande, uma empresa média, uma empresa pequena. Normalmente você tem 2, 3 donos, né? Como é que se forma o conselho? Será que eles trouxeram os amigos para o conselho ou trouxeram pessoas independentes para o conselho? Qual que é a diferença entre trazer amigos para o conselho e trazer pessoas independentes? Os amigos não vão fazer as perguntas críticas que deveriam ser feitas para botar o dedo em questões dentro da empresa que são extremamente importantes para a empresa. Questões estratégicas, questões de controle, né? Porque se eu sou amigo, eu estou lá no conselho e tal, não vou me indispor com o dono, então não vou fazer a pergunta. Alinhamento entre conselho e presidência, né? E CEO, presidente e tal, é diferente de anuência. Exatamente. Né? Ou seja,
tudo que falar, eu digo amém, eu concordo, eu não discuto. Não, se não for válido, eu tenho que conflitar. Esse é o papel do conselheiro, né? Justamente é fazer as perguntas difíceis. É olhar coisas que a empresa não está olhando, que o executor não está olhando, né? Que eventualmente o CEO não está olhando. Então, eu como conselheiro, eu tenho essa noção clara. Quando eu vou para uma reunião de conselho, eu vou sabendo que eu vou fazer perguntas. E esse é um ponto muito importante, né? Ou seja, um conselho, um empresário, e até o próprio conselheiro, eles têm que fazer esse balizamento, assim, eu vou poder contribuir ou só tenho que concordar? E da outra forma, eu quero um conselho que me desafie ou eu quero um conselho que concorde, né? Que eu divida a responsabilidade das minhas decisões. Né? Eu tenho uma das preocupações que eu tenho com o conselho, é a mesma preocupação que eu tenho com o coaching, é a mesma preocupação que eu tenho com os buzzwords. Né? Então, coaching tem coaching de tudo. Tem até cara que tentou ser prefeito de São Paulo. Então tem coaching para tudo. Passou a fase do coaching para tudo e agora tem conselheiro para tudo. Tem cursos, fase de conselheiro. E não tirando o mérito do conselheiro, mas pela quantidade exacerbada de cursos, de livros, etc., causa um desgaste natural. Né? Como é que você vê isso? Você como conselheiro de verdade, com uma vida de verdade, com um livro de verdade, algo que realmente te permite estar aqui representando o que é um conselheiro, como é que você vê isso? Porque isso desgasta esse título que você tem. Isso desgasta... Se as pessoas não querem ter conselho hoje, 17% só tem conselho, com essa avalanche de conselheiros, de cursos e tal, nem em 17 vai ficar. Daqui um ano você volta aqui e você vai falar assim, Mauro, era 17 agora virou 10. O que a gente está fazendo para tentar frear essa loucura toda, Paulo? Olha, dentro da associação que eu participo, existe um trabalho de conscientização realmente que a gente quer levar para as empresas da necessidade do conselho, mas a verdade sobre o conselho também. Você falou muito sobre verdade aí, né? Eu sou um conselheiro de verdade, o meu conselho é de verdade, né? Eu quero ter um conselho de verdade, ou é só para dizer que eu tenho um conselho porque eu estou pensando em vender a minha empresa, né? Então eu tenho uma governança, né? Eu nem sei o que é governança, mas eu digo que eu tenho governança. Eu tenho o ESG, eu não sei o que é, mas eu também tenho o ESG dentro da empresa, e eu tenho um conselho. Mas aí eu levo o meu amigo para o conselho que eu acabei de falar. Então, o que é de verdade realmente? Eu acho que esse é o ponto importante. E esse modismo, como aconteceu com o coaching no passado, está acontecendo com o conselho de novo. E aí é o ponto. Qual é a minha experiência que eu posso levar para um conselho? Né? Se eu não tenho experiência, ninguém vai me contratar como conselheiro. Primeira experiência. Segundo, é comportamental. Quer dizer, quais são os comportamentos que eu tenho? Aliás, eu acho que hoje os hunters estão buscando mais o aspecto comportamental do conselheiro, até à frente, talvez, da própria experiência. Né? Porque alguém pensa assim, eu sou um engenheiro, por exemplo, químico, então eu sou um especialista em engenharia química, então eu vou ser contratado para o conselho de uma empresa petroquímica, por exemplo. Não necessariamente. A empresa não precisa, às vezes, de um especialista no conselho. Precisa de um generalista no conselho. Então, nem sempre essa lógica funciona. Então, muitas vezes eu não tenho os comportamentos, né? Como a gente falava antes, a paciência, a inteligência emocional para estar num conselho, a capacidade de fazer as perguntas corretas. Então, ser de verdade, ter um conselho de verdade, ter uma governança de verdade, que é o fator mais importante. E como que eu acho, porque quando os assuntos são técnicos, precisa de um engenheiro químico. Ele faz química, então é um engenheiro químico, ele fez química, está tudo certo. Então é tick de box mais fácil. Quando é comportamento é mais subjetivo. Como é que hoje se encontra o conselheiro com o perfil socioemocional que você está procurando? Eu sou dono de uma empresa e quero um conselho. Como é que eu sei que eu vou achar? Olha, para mim, o mais rápido que eu diria para você é quando há o encontro entre o conselheiro e o dono da empresa, e o empreendedor, o empresário.
essa conversa, esse face-to-face, né, o face a face, é humano. É quando dá, é que a gente chama da liga, né? Se deu a liga, o cara entende que você é experiente, tem essa experiência, é o que vai... Depois tem o hunter, né? Os headhunters que vão atrás, vão fazer os testes psicológicos e tal, que existe por aí para todo mundo, os DISC da vida e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante é essa conversa, né, com o dono da empresa, com o empreendedor que vai te levar para o conselho, se ele está de verdade montando um conselho, né? Sim. Ele quer alguém que vai agregar para o conselho dele, que vai provar. Aí sim, aí eu acho que é melhor essa conversa aí para entender. Você está batendo mãozinha assim porque está chegando ao fim? Está chegando ao fim? Está nervoso. Ele é meio tenso. E eu quero fazer uma última... Mas a gente convida ele de novo. Convido. Ele vai querer vir de novo. Ele vai querer vir? Não vai, ele não vai. Vai gostar tanto que vai querer vir de novo. Paulo, aqui, ó, naquela câmera ali, que é a sua câmera, se você pudesse falar com alguém agora, sentado aqui nessa mesa, esquece que somos nós dois, alguém sentado na mesa fazendo uma pergunta, qual é o segredo para uma vida feliz? Falando de um seu jump que você está vivendo também, agora. Então. Não fala só para a câmera, fala para mim também. Estou precisando de algo assim. Fala para o pessoal ali e fala do seu livro também. Estou prestando atenção. Olha, se eu soubesse o segredo de uma vida feliz, eu já estaria milionário. Então a felicidade é ser milionário. Eu dividi nesse livro, que é Jump, que é a história, a minha autobiografia, algumas etapas na jornada de vida, da minha vida, que me trouxeram ao sucesso e à felicidade. Tá bom. Tem que comprar, mas dá uma, vai uma só. Para mim, eu falo que você precisa aproveitar a jornada. Cada momento da tua vida é um momento especial. E como é que você tira o máximo daquele momento que você está vivendo? Como é que você valoriza aquele momento? Como é que você divide aquele momento com as pessoas que são mais importantes na tua vida? Pode ser a tua equipe, pode ser a tua empresa, pode ser a tua família, né? Em geral. Isso são os pequenos momentos de felicidade que no conjunto vão te levar a você falar, eu sou uma pessoa feliz. E é isso que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa feliz e me considero uma pessoa de sucesso. Muito bom. Tá bom, gostei de escutar. Beleza, Mauro? Vamos tentar. Obrigado. Obrigado pela generosidade do seu tempo, obrigado pela simpatia. Eu que agradeço. A gente vai pensar, a gente vai levar no conselho do podcast, talvez a gente traga novamente você. E eu gostei muito do nome do podcast, né? Anote aí. Porque, só mais um recadinho aqui, eu gosto muito de anotar. Né? Quando eu vou tomar uma decisão, por exemplo, eu escrevo o que vai ajudar e o que vai atrapalhar na decisão. E eu faço um balanço sempre de tudo. E eu falo para todo mundo, anota. Quando o Gesser criou o nome, tinha o anote aí, e até na época o nosso produtor falou, e o AI é também Artificial Intelligence. Então olha tem só. Tudo. Tem tudo. Perfeito. Nós estamos no hype do momento. Exatamente. Então, surfando a onda. Obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Divulguem, like, curtam, compartilhem. Se vocês chegaram até aqui, parabéns, porque vocês tiveram muita coisa. O Paulo vai mandar o diploma, né? O Paulo manda um certificado. Conselheiro certificado. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui com a gente. Curtam, sigam o Mauro, sigam o Gesser, a Big Learning, Maturos, consultoria, inteligência artificial, indústria 4.0, Lean Manufacturing, resolução de problemas, conselheiros. A gente está aqui sempre levando essa reflexão para vocês, tá bom? Lembrem, doce de leite Prime, melhor doce de leite do mundo. Tem o código de desconto de Minas. E agradecer mais uma vez, evento perfeito, aqui no Palacete Rosa. Venham conhecer o Ipiranga. Se você não conhece, vem conhecer História Amigão. Vamos, amigona, vem. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.